Sabe quando no trabalho uma boa história parece que tem mais peso do que um monte de fatos e dados? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender esse quebra-cabeça. Já aconteceu de estar numa reunião, alguém mostra gráficos, números, tudo certinho, mas aí outra pessoa conta uma história que faz sentido, que conecta os pontos e de repente todo mundo compra a história. Por que será que isso acontece com tanta frequência? Então, vamos imaginar uma disputa. De um lado, o time fato, que trabalha só com informação correta, preto no branco. Do outro, o time história envolvente, que recebe um feedback totalmente aleatório, sem pé nem cabeça. E aí, quem você acha que convence o outro de que tem a razão? A resposta, olha, pode te deixar de cabelo em pé. Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada num experimento que mostra direitinho como a nossa cabeça funciona quando a gente precisa encontrar um sentido para as coisas, principalmente sob pressão. A dinâmica é bem simples. Olha só, a pessoa A recebe um feedback real, tipo certo ou errado, e com base nisso ela cria umas regras bem simples. Já a pessoa B, ela recebe um feedback que é puro caos, totalmente aleatório. Para conseguir lidar com essa bagunça, ela não tem outra escolha a não ser inventar uma teoria super complexa para justificar o que está acontecendo. E o resultado é simplesmente chocante. Quando as duas pessoas vão discutir as suas conclusões, a pessoa A, que tinha os fatos na mão, acaba sendo convencida pela história da pessoa B. É isso mesmo. A complexidade da narrativa, criada para explicar o caos, soa mais inteligente, mais bem pensada do que a verdade simples e direta. E esse processo de criar sentido a partir da confusão tem nome. Os pesquisadores chamam de sense-making. É basicamente o esforço que a gente faz para construir uma história que coloque o mundo em ordem, principalmente quando ele parece não fazer mais sentido nenhum. Sabe aquela reunião tensa depois de um resultado ruim, quando todo mundo começa a criar uma teoria para explicar o que deu errado? Isso é puro sense-making em ação. Certo. Mas o que exatamente dispara esse mecanismo de criação de histórias? Bom, tudo começa com um choque. Uma interrupção no nosso fluxo normal das coisas. O sense-making não é algo que a gente faz o tempo todo, sabe? Ele é uma resposta direta ao inesperado. É o que o nosso cérebro faz quando a rotina é quebrada e a gente precisa desesperadamente entender o que aconteceu para saber o que fazer em seguida. Pensa na sua rotina de trabalho. No passo 1, tá tudo correndo nos trilhos. De repente, passo 2, um choque. Aquele projeto super importante é cancelado, do nada. Imediatamente, o passo 3 é acionado. A sua mente entra em modo de investigação, tentando montar uma história que explique essa mudança tão brusca. Então, o ponto crucial é exatamente esse. O choque tira a gente do piloto automático. E a nossa primeira reação não é procurar por dados. É perguntar, peraí, o que está acontecendo? Qual é a história por trás disso tudo? Agora, para entender por que as histórias se tornam tão poderosas, a gente precisa separar dois tipos de névoa que a gente encontra no trabalho: a incerteza e a tal da ambiguidade. Incerteza é quando a gente não sabe a resposta, mas pelo menos a gente sabe a pergunta. A solução? Ir atrás de mais informação. Agora, a ambiguidade, essa é bem mais traiçoeira. É quando a gente não tem certeza nem da pergunta. Existem tantas interpretações possíveis que, às vezes, mais dados só pioram a situação, criam mais confusão ainda. Um exemplo clássico disso são os tambores de gasolina vazios. A palavra vazio aqui é super ambígua. Pode significar inofensivo, mas também pode significar cheio de vapor inflamável e perigosíssimo. As pessoas ouvem vazio, interpretam como seguro e acabam agindo de forma descuidada. É um erro de interpretação da ambiguidade que pode ter consequências bem graves. E no nosso dia a dia profissional? Quantas vezes a gente usa palavras como inovação, sinergia, agilidade, que podem significar coisas completamente diferentes para cada pessoa na sala? Essa é a névoa da ambiguidade em plena ação. Aqui estão alguns sinais claros de que um projeto está num terreno ambíguo. A equipe não consegue concordar sobre qual é o problema real, os objetivos mudam toda hora, ou ninguém sabe direito o que é sucesso nesse projeto. Isso mostra que não faltam só dados, falta um significado em comum. Se você identificar esses sinais, a primeira coisa a fazer não é coletar mais dados, mas sim parar tudo e alinhar o time numa única história, numa única definição do problema. Agora, vamos adicionar um último ingrediente nessa mistura toda: a pressão. O que acontece com a nossa capacidade de criar sentido quando o estresse entra na jogada? Quando a gente enfrenta uma crise, o nosso corpo entra em modo de alerta.
Essa resposta de luta ou fuga gasta uma energia mental absurda. É como tentar rodar um programa super pesado num computador com pouquíssima memória RAM. Simplesmente não dá. Esse gráfico aqui mostra isso de um jeito bem claro. Com baixa tensão, nossa capacidade de pensar com clareza está lá em cima. Mas, conforme a pressão aumenta, nossa capacidade cognitiva, despenca. A gente fica com muito menos espaço na cabeça para processar informações complexas. E com o foco limitado, a gente perde a visão do todo. Começamos a ignorar sinais importantes e nos apegamos ao que a gente já conhece. É um atalho mental bem perigoso, porque a solução que já é familiar raramente é a melhor para um problema que é novo e complexo. E as consequências disso no mundo real são seríssimas. Investigações de acidentes aéreos já mostraram que discussões pessoais podem distrair um piloto a ponto dele ignorar alertas críticos. E mais, soldados super treinados no calor do combate às vezes esquecem como fazer coisas básicas, como carregar uma arma. É um sinal de colapso cognitivo sob pressão extrema. E agora, vamos fechar o círculo e voltar para o nosso quebra-cabeça do começo. Afinal, por que a história venceu os fatos? Vamos rever o cenário. O time fato tinha a verdade, só que a explicação era simples. Já o time história envolvente não tinha fato nenhum. Mas para dar um sentido ao caos, construiu uma narrativa elaborada, complexa e, o mais importante, plausível. E no final, essa narrativa ganhou. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente está perdido na névoa da ambiguidade e sentindo a pressão, o nosso cérebro não quer mais dados, ele quer clareza, ele quer ordem. E uma boa história oferece exatamente isso, um mapa que organiza o caos. É um alívio, sabe? Mesmo que aquele mapa seja uma pura ilusão. Para fechar, fica a reflexão. Na próxima decisão importante, vale se perguntar: a gente está seguindo os dados, por mais confusos que eles pareçam, ou a gente se apaixonou pela história mais bonita, mais convincente? A resposta para essa pergunta pode definir o sucesso ou o fracasso de um projeto inteiro.